Eu sou o Caio, né, somos fundadores e co-CEO aqui na Lumix. É uma leve apresentação nossa aqui, tá? O que a gente faz? A gente basicamente possibilita que empresas integrem a blockchain e as funcionalidades que a blockchain permite em seus negócios de maneira super rápida, fácil, muito mais barato, né, do que se uma empresa precisasse criar todo um time tech especializado em blockchain internamente. A gente sabe que esse mundo é muito novo, então, às vezes a empresa não consegue nem pensar em como usar blockchain em seu negócio, quiçá ter um time tech, né, que a gente sabe que é muito escasso ainda, mão de obra é muito caro e também muito complexo, né, das empresas entenderem como usa isso. Então, a gente basicamente desenvolveu toda uma stack tecnológica que funciona quase como bloquinhos de Lego, né, que uma empresa consegue escolher o que ela quer usar, ou se ela quiser usar tudo, ela consegue facilmente integrar isso via nossa tecnologia, tá? A gente é uma empresa bem nova, a gente começou em janeiro do ano passado, né, essa jornada aí. Começamos como uma espécie de agência lá atrás, então, na verdade, o que a gente fazia era executar projetos on-demand para marcas, e depois a gente pivotou, né, para, de fato, se tornar uma startup de tecnologia focada muito mais em infraestrutura, mas muito por conta desse background que a gente teve ali como, entre aspas, agência, a gente acabou desenvolvendo, meio que por osmose e necessidade, uma skill estratégica muito grande, né? Então, até hoje, ainda que o nosso core seja tecnológico, a gente está sempre do lado das empresas que a gente trabalha, porque, novamente, elas mal sabem, às vezes, o que está acontecendo nesse mundo da Web3, a gente acaba tendo que ter um viés consultivo, né? Então, ajudar essas empresas a entender como usar a minha tecnologia, né? Então, é muito como as coisas acontecem. De lá para cá, né, a gente teve trabalhos bem legais com marcas como Coca-Cola, Nestlé, Reserva, Ambev, né? E são cases bem interessantes aqui que eu vou passar com vocês. Eu vou me focar em dois deles aqui, porque eu acho que eles são os que estão mais maduros hoje em dia e podem abrir mais a cabeça e mostrar realmente como esse negócio de NFT, que parece muito distante, pode fazer uma diferença no negócio. E para fechar aqui, né, recentemente a gente recebeu aporte do BTG Pactual, né, que é o maior banco de investimento da América Latina, e a gente está aí junto com eles, aí, desenvolvendo bastante coisa, e inclusive atendendo clientes em conjunto, como eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, dado esse contexto, vamos, né, back to the basics aqui, né? Eu acho que, imagino que essa imagem, ou então esses conceitos aqui, vocês já devem ter visto algumas vezes, até porque pessoas devem ter passado por aqui outros momentos falando sobre isso, mas eu queria passar por isso aqui só para fazer uma conexão em como eu enxergo como o marketing, né, e a relação entre marcas e pessoas está mudando e bebe exatamente dessa fonte aqui. Então, vou fazer essa parte bem rápida aqui, porque eu acho que vocês já estão careca de saber. Mas, basicamente, na Web 1, que a gente chama, né, que era nos anos 90, especificamente, ali, a gente tinha uma postura muito passiva dos usuários, né? Então, eles tinham uma postura de read, né? Eles somente liam ou consumiam conteúdo na internet, por exemplo. Com a Web 2, né, no início dos anos 2000, 2004, 2005, quando surgem ali, principalmente, linguagens de programação que permitiam interatividade online. Então, quem aqui lembra do Flash, né, que tinha muito minigame, né, nos browsers, né? Foi uma revolução muito grande na época. Depois veio JavaScript, essas coisas todas, e aí você conseguiu ter dinamicidade, né, na internet, em termos de como os usuários interagem com isso, e, consequentemente, os usuários passaram a ter uma postura mais ativa, né? Então, aí surgem as redes sociais, surgem os microblogs, surge toda essa lógica em que os usuários agora conseguem não só construir coisas online, mas, inclusive, ganhar dinheiro com isso, né? E aí surgem as profissões de influencer, né, e tudo mais. Pulando aí para a Web3, com o início lá com o Bitcoin, com mais força com a Ethereum em 2015 com os smart contracts, você tem ali um novo ecossistema, né, que agora, além de o usuário poder consumir conteúdo e criar esse conteúdo, ele pode ser dono, de fato, desse conteúdo, né? Então, muda totalmente o paradigma de um momento em que a gente tinha ali que, cara, quem nunca baixou um torrent aqui, ou então baixou algum filme, música pirateada, que no fim do dia é uma cópia que você não consegue ter a rastreabilidade disso, né? Então, como é que agora você consegue, por exemplo, saber qual é o vídeo original, a música original, a selfie original que você tirou, qualquer tipo de arquivo ou mídia online, para evitar fraude, para evitar cópias, e também, obviamente, para trazer uma segurança jurídica, etc. e tal. Então, surge esse novo momento com os smart contracts, né, na Ethereum principalmente, mas, obviamente, muito antes com o próprio Bitcoin e a tecnologia blockchain. E por que isso é relevante? Tá? Por que eu queria passar por isso aqui? Porque quando a gente traz isso para um paralelo entre o relacionamento de marcas com seus consumidores, é muito legal ver como esses momentos também se aplicam, né? Então, tem um estudo bem interessante, posso compartilhar aqui com vocês, que mostra um pouco sobre essa relação, a evolução das marcas, enquanto, inicialmente, meros espelhos para os seus consumidores, em termos de propensão de consumo, desejos e, talvez, necessidades um pouco mais básicas de dia a dia, para, de fato, uma relação posteriormente, né, de seguidores. Então, hoje em dia, por exemplo, eu, Caio,
eu sigo marcas no Instagram, no Twitter, que eu não compro, mas eu gosto do conteúdo, porque eu quero saber o que está acontecendo. E hoje em dia, né, com esse novo momento, as pessoas não só compram das marcas, seguem essas marcas e também agora, dentro de um certo grau de possibilidades, óbvio, mas essas pessoas passam a ser stakeholders dessas marcas. E como isso acontece? Justamente com essa evolução da própria internet. Então, antes eu só podia comprar, depois eu conseguia seguir, né? Então, os blogs ou então as redes sociais agora me permitem seguir uma marca e ter um contato maior com essa marca fora o momento de compra, né? E hoje em dia, né, com essas inovações tecnológicas, esse negócio se expande ainda mais e eu passo a não só seguir, mas também poder ser um stakeholder em certo ponto, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, um ativo de uma marca que eu gosto e esse ativo me dá, por exemplo, poder de governança. Né? Então, é bem interessante como a gente pensa. E óbvio que, assim, dá para pensar em NFT, em tokens como um todo, em basicamente qualquer coisa, né? Porque no fim do dia eles são páginas em branco, eles são ativos digitais registrados na blockchain, que representam alguma coisa, e essa alguma coisa pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser uma comida, pode ser uma Coca Zero que eu estou aqui bebendo, pode ser meu celular, pode ser qualquer coisa, né? Então, no fim do dia, eles são meras tecnologias, inovações tecnológicas, registros, né, um cartório digital, entre aspas, que ele pode representar qualquer coisa e, consequentemente, essa qualquer coisa pode desbloquear funcionalidades, desbloquear aplicabilidades em negócios, né? O que é interessante a gente saber é que, no caso dos NFTs, a gente tem uma rampagem muito grande quando a gente pensa em adoção em massa. Por quê? Porque ainda que os NFTs como tecnologia já estejam aí, né, qualquer um pode chegar e criar coisa em cima, a gente sabe que a estrutura por trás disso tudo ainda é muito complexa. Né? Então, não sei se todo mundo aqui tem uma MetaMask, ou então já criou uma própria carteira de autocustódia, mas, cara, uma jornada é quase uma odisseia, né? Tem que fazer um curso para você saber usar uma MetaMask, porque é muito complexo, você tem que anotar as frases secretas, você tem que aprender a não cair em scam, né? Porque esse mundo está cheio de golpe para ser caído. Então, como é que você consegue trazer isso para um público leigo e esse público leigo consiga entender, beleza, agora aquela fotinha lá que eu tirava e todo mundo mandava um para os outros, agora eu consigo rastrear de onde ela vem. Um artigo que eu criei, por exemplo, consigo ver se ele me copiou. O ingresso que eu compro para o Rock in Rio, agora eu consigo revender, né? Então, basicamente, como é que você consegue trazer isso de uma maneira mais palpável, né? E aí tem algumas discussões, por exemplo, tem o Hype Cycle da Gartner, né, que é um gráfico, um report anual que fala um pouco sobre as tecnologias inovadoras e o tempo que elas vão ter de maturação até atingir a maturidade de mass adoption. E NFTs têm uma maturidade estimada de 3 a 5 anos. O que significa que daqui a 3 ou 5 anos, 3 a 5 anos, na verdade, a tendência, né, é que os NFTs estejam presentes no nosso dia a dia sem que a gente sequer perceba, né, em níveis diferentes. Né? Certas indústrias vão utilizar isso mais rápido, outras indústrias vão usar menos rápido. Né? Então, principalmente, eu imagino que setores de entretenimento e setor financeiro vão ser os pioneiros disso. Entretenimento porque tem muito volume, tem muito apelo social e tem muita dor para ser resolvida. E o mercado financeiro porque o mercado financeiro ele sempre é pioneiro em tudo e depois ele escoa para os outros setores. Principalmente agora com o real digital, isso vai acelerar cada vez mais, né? O famoso Drex aí, que agora tem nome, né? Mas dado esse contexto, né, por que essas marcas estão olhando para isso? Né? Por que é relevante as marcas estarem olhando para a Web3, para os NFTs e para os tokens fungíveis como um todo? Porque, primeiro, né, já mostra que hoje em dia, ainda que seja incipiente esse movimento, dados já mostram que esse potencial já é uma realidade. Né? Hoje em dia, 80% dos bancos centrais do mundo já estão desenvolvendo ou planejando desenvolver suas próprias moedas, né? Assim como aqui a gente está tendo o real digital. 52% das 100 maiores empresas dos Estados Unidos já têm iniciativas com blockchain desde 2020. Né? Então, mais da metade das maiores empresas dos Estados Unidos, que consequentemente são algumas das maiores empresas do mundo, já estão mexendo com blockchain, né? O que mostra um ótimo sinal de que esse negócio realmente faz sentido. Né? E, por fim, aí, financeiramente falando, né, tem estimativas tanto do Fórum Econômico Mundial quanto da Bernstein que o PIB, 10% do PIB global será tokenizado até 2027, e o mercado da tokenização até 2028 pode chegar na casa de 25 trilhões de reais. Tá? Então, mostra aí que, financeiramente falando, esse mercado, essa economia tokenizada, vai gerar muito dinheiro, né? E é uma coisa que todo mundo já está olhando, né? Em termos, seja governamentais, seja empresariais aí, para aplicar essa tecnologia. Então, assim, não tem como fugir, vai acontecer, e é isso, né? Não tem como andar para trás, ainda mais agora que a gente tem aí as coisas palpáveis acontecendo. Quando a gente olha para um cenário macro, e esse gráfico aqui está até mais desatualizado, tem até mais coisas que já aconteceu. A gente pode perceber que
como eu mostrei no slide anterior, né, as maiores empresas do mundo já estão olhando para isso. E a gente consegue ver, inclusive, que são empresas de setores diversos, né? Então, empresas de setor de alimentos e bebidas, empresas do mercado fashion, empresas do mercado financeiro, empresas de mídia. Então, a gente pode perceber que, assim como eu expliquei anteriormente, né, que o use case de um NFT ou de um token é basicamente agnóstico, vocês podem perceber que tem empresas de todos os setores usando para todas as coisas possíveis, né, essa tecnologia. E isso que é uma das grandes belezas, né? Você consegue usar um NFT para muita coisa, né? Seja para você tokenizar um ativo e vendê-lo, dar mais liquidez para ele, ou você usar, como eu vou falar um pouco daqui para frente, né, como uma nova forma de você se relacionar com o seu consumidor, e você ter aquele programa de loyalty, né, e tudo mais. Então é interessante a gente ver esse gráfico aqui, porque mostra um pouco de fato, as logos, né, e aí mostra o peso das logos que estão olhando. E vocês, olhando aqui, não sei se vocês conseguem ter essa noção, mas a gente tem uma concentração muito grande entre 3 principais setores, que são alimentos e bebidas, fashion e esporte, né? E mídia também tá bem forte ali, né? Por quê? Porque basicamente são setores que têm mais apelo social, como eu estava falando. Então, pô, todo mundo compra roupa, todo mundo vê um jogo de futebol, ou então qualquer esporte, todo mundo come e bebe, né? Então, são marcas e são empresas, né, que estão no nosso dia a dia com muita frequência, né, em vários momentos do nosso dia, e são marcas com apelo social muito grande, né? E, consequentemente, eles conseguem trazer esse awareness gigante para esse mundo, né? Quando, pô, a NBA lança um projeto de colecionável de vídeo do LeBron James, cara, todo mundo quer, né? Então, sendo NFT ou não, é um negócio que chama atenção, né? E o fato de ser NFT, na verdade, nesse quesito, até menos importante, né? Porque no fim do dia, a pessoa está comprando porque ela gosta do momento do LeBron James, não porque é um NFT. Isso é muito relevante vocês terem na cabeça. O NFT, hoje a gente fala muito de NFT, NFT. Mas a tendência, né, é que o termo morra, né? Porque no fim do dia, novamente, ele é uma tecnologia, uma infraestrutura, ninguém fica falando, né, o tempo todo o que é o iOS, o que é o Windows, o que é, né, as tecnologias, os sistemas que a gente usa. A gente só usa porque a gente quer postar uma foto no Instagram, ou porque a gente está fazendo aqui uma call no Google Meet. Mas eu não pouco me lixando como é que funciona a tecnologia do Google Meet, né? Então, basicamente, é como essas coisas vão acontecer daqui para frente, tá? E outro ponto interessante, gente, e aí, cara, licença poética aqui, porque com certeza vocês sabem muito mais disso do que eu, mas trazendo uma perspectiva aqui de quem conversa com muita marca, para falar sobre esses assuntos, o marketing vai mudar totalmente, né? A gente tem uma perspectiva de que na metade do ano que vem os cookies, né, acabem, né? Então a gente vai chegar no momento aí cookieless, que tem sido chamado. Então vai mudar totalmente a forma como o marketing digital é feito, né? Como você faz anúncio agora que os cookies não vão existir mais? Como é que você consegue agora traquear o comportamento do seu usuário, né, e ter dado em relação a isso, brincar de CRM? Então como é que você vai viver, né, digamos assim, daqui para frente, sendo que, segundo o dado da Kinsta, 97% dos anunciantes usam cookies, né, para rastrear suas audiências, né? Então tá todo mundo meio que na mão dessas plataformas, de Facebook, Google, etc. E agora, né, com esse novo momento sem cookie, como é que isso vai acontecer, né? Então, nesse contexto, os custos de aquisição de usuários só têm aumentado, né? Quem trabalha com marketing de performance aí deve ter assistido na pele isso. Teve um aumento de 75% entre os custos de anúncio do Google entre 2021 e 2022, e 61% se a gente pegar uma média aí dos custos de anúncios no Facebook e Instagram também, de 21 para 22, né? Então, o que você gastava antes, você gasta 61% a mais, às vezes para ter o mesmo resultado ou até pior, né? Dependendo de como você enxerga isso. E, consequentemente, por conta disso, né, por conta do aumento do CAC, o aumento do custo de ads, esse futuro, né, quase iminente da morte dos cookies, né? Cada vez mais os dados primários se tornam mais valiosos, né? Ou seja, os dados que você, como marca, coleta diretamente do seu consumidor. Isso aqui não necessariamente é, tipo, uma landing page que você lança um e-book, você pega o e-mail e o telefone da pessoa. Não. Por exemplo, no Spotify, qual o gênero musical que essa pessoa escuta? Qual artista que ela mais gosta? Será que ela, a partir de uma música do Spotify, ela comprou o ingresso para um show desse artista e foi no show? Será que eu, como Spotify, posso aproveitar disso e usar isso como insight para gerar uma estratégia de negócio que incentiva as pessoas a irem a mais shows dos artistas que elas mais ouvem no Spotify? Porque tem muita gente que, por exemplo, ouve artistas no Spotify e não vai a show, ou não gosta, ou porque não tem interesse. Então, dados primários vão ser cada vez mais relevantes do ponto de vista de contato direto e relacionamento direto com seus consumidores. E, consequentemente, né, vai ser cada vez mais relevante
as marcas serem inovadoras, né? Então, por que eu, como usuário, vou querer te dar meu dado, né? Ainda mais agora que a gente está no momento em que os usuários estão se preocupando cada vez mais com privacidade, né? 90% dos usuários de iPhone rejeitam, né, a rastreabilidade de aplicativos que eles baixam, né? Quem tem iPhone aí deve ter percebido que, de uns tempos para cá, quando você baixa um aplicativo, aparece um pop-upzinho para você, né, permitir ou não o usuário traquear seu comportamento. 90% desses usuários nos Estados Unidos marcam não. Então, como é que você, como marca, vai ter dado, né? Vai ter dado de comportamento desse cara, que antes era fácil. Você botava um cookie, um pixel e acabou, né? Você já tinha ali uma ótima rastreabilidade disso tudo. Então, nesse contexto, gente, loyalty, né? A lealdade do cliente, mas não necessariamente do ponto de vista de programa de fidelidade, mas o conceito, né, de fidelidade e lealdade do consumidor é cada vez mais relevante, tá? Então, mais números aí para vocês, né? Tem aí alguns estudos da Harvard Business Review que mostram que a diferença de custos entre você reter um novo cliente e você ir atrás de novos clientes é de 5 a 7 vezes, ou seja, você gasta de 5 a 7 vezes mais para adquirir novos clientes em comparação a reter um cliente que já existe, né? E 57%, né, dos consumidores gastam mais com as marcas que eles são leais. Então, a gente pode ver que, de um lado, você tem um custo de CAC aumentando pra caramba, o momento sem cookie chegando, então, por vista de dados, site, CRM, vai ser cada vez mais difícil você conseguir tratar isso de uma maneira com cookies de terceiros. Então, esses canais primários vão ser cada vez mais relevantes. E, por outro lado, se esbarra diretamente na fidelidade de um cliente, porque no fim do dia você quer gastar menos e faturar mais, né? E aí, gente, como é que o mundo tá enxergando esses problemas, né, na Web3? Como é que eles estão enxergando como a Web3 resolve esses problemas? Eu trouxe três cases aqui interessantes, que vão um pouco mais nessa linha de dados primários, CRM e marca, né? Poderia pegar muito case enterprise aqui, né, de blockchain como rastreabilidade para supply chain e tal, mas, cara, assim, de verdade, são coisas que até comprovar o benefício disso é muito difícil porque a gente não tem dado, né? Muitos desses projetos mais enterprise, corporativos, blockchain com infraestrutura e tal, são projetos que são confidenciais, né? Então a gente não tem muita informação de se foi bom ou se foi ruim. Então, decidi pegar aqui cases mais emblemáticos e que tem dados aqui que mostram um pouco do que está acontecendo, tá? O primeiro case desses é o Starbucks, tá? O Starbucks talvez seja a empresa que seja a empresa com maior apelo em termos de fidelidade, né, no mundo. Eles têm um programa de fidelidade já hoje, né, que você baixa o aplicativo, você compra lá coisas na loja e você ganha na estrelinha, que no fim do dia é um cashback, né, e você usa esses cashback, essas estrelinhas, para pegar outros produtos. Só que eles começaram a perceber que isso estava meio chato, né? Estava muito transacional, né? E tem um conceito muito interessante, né, que tem ganhado muita força também através de um artigo da Harvard Business Review que começou a ser aplicado, que é o conceito de propriedade psicológica, né, ou psychological ownership, que basicamente é uma lógica em que os usuários eles tendem a gastar mais ou então gastar mais dinheiro, mais tempo, com produtos e serviços que eles têm um apego psicológico. Então, eu, como usuário do Spotify, por exemplo, eu não vou sair do Spotify depois que eu já montei minha playlist, depois que eu já fiz o Spotify Wrapped, já tem lá por todo bonitinho que eu ouvi e tal. Não vou sair de lá, muito difícil me tirar dali, porque eu já tenho um apego muito grande com o Spotify, porque ele me representa, né? Ele consegue me entender, ele mostra a minha personalidade no fim do ano, né? Para poder compartilhar com os meus amigos no Instagram. Então, o Spotify conseguiu gerar isso de uma forma muito interessante, de que você, como usuário, na verdade, não é dono de nada, mas você se sente dono de tudo, né? Porque se o Spotify quiser banir sua conta, você perde, dado que está centralizado, né? Mas ele consegue gerar esse sentimento. Então, bebendo essa fonte, o Starbucks lançou o Starbucks Odyssey, né? Que, em última análise, gente, é um revamp, né? Uma recriação do programa de fidelidade que já existe. A grande diferença aqui é que você, como usuário, você não tem somente uma relação transacional com o Starbucks, né? Que compre, ganhe ponto e troque por coisa. Compre, ganhe ponto e troque por coisa, mas também responda quizzes, vá em locais físicos do Starbucks, colete selos NFT em locais físicos e digitais e essas coisas que vão desbloqueando experiências, tanto digitais quanto físicas, frente ao Starbucks e ao ecossistema Web3, que agora pode acessar esses dados. Então, o grande foco do Starbucks foi ter um canal mais dinâmico, mais direto, mais interessante, mais divertido, né, com os consumidores, através desse Odyssey, né, que no fim do dia é um programa de fidelidade, né, na raiz, porque eles querem, né, que as pessoas passem mais tempo aqui e gastem mais dinheiro para o Starbucks. Então, falando sobre números, né, o Starbucks hoje está até desatualizado aqui esse slide, provavelmente, mas até o último momento que eu havia visto, mais de 107 mil NFTs já haviam sido emitidos, né, então as pessoas já tinham resgatado mais de 107 mil NFTs, né, o que eles chamam lá de stamps, né, os selos.
Mais ou menos 20 mil pessoas já estão participando, está em beta ainda, né? Então nem todo mundo consegue participar. E o que é legal, né? Dado que isso aqui rola tudo com NFT e está na blockchain, você, digamos que você é um usuário hiper engajado com o Starbucks. Você responde todos os quizzes, você compra uma porrada de café, você vai em várias lojas, né, no mês e tal, então você é um cara que está ali no nível máximo do Starbucks, tem vários stamps, né, que você ganhou. E digamos que esses stamps dão, sei lá, 50% de desconto em todas as compras do Starbucks, tá? Pô, eu, Caio, que às vezes gosto do Starbucks, mas não tenho saco, então nem quero ficar gastando meu tempo respondendo essas perguntas, por exemplo, porque eu só quero chegar lá e comprar meu café. Também gostaria desse desconto, né? Porque no fim do dia eu também compro no Starbucks, só que eu não tenho saco para ficar interagindo. Então, essa pessoa, né, esse exemplo que eu dei, essa pessoa que tem esse stamp, que dá o benefício, dado que o seu NFT está na blockchain, ela consegue vender isso, né? Então, eu, Caio, poderia comprar, por exemplo, dessa pessoa, esse stamp, e agora eu, Caio, tenho esse benefício de 50% de desconto, sem precisar ter gastado esse tempo todo que esse cara gastou, e esse cara, ao mesmo tempo, ele pôde monetizar, né, o tempo dele, né, frente ao Starbucks também, porque ele consegue vender isso no mercado secundário, né? Óbvio, isso aqui é um experimento, né? 2 milhões de dólares é um volume expressivo, mas não é nada que salva a vida de ninguém, né? Por justo do tamanho do Starbucks, mas já mostra aí que tem um potencial muito interessante isso aqui. E, assim, as aberturas já estão sendo bem legais, assim, de ver que eles estão conseguindo construir em relação a isso. O segundo case é o da Nike, tá? A Nike lançou o Nike Swoosh, que é bem similar ao Starbucks, só tem que ter uma outra pegada, né? O Nike Swoosh é basicamente uma comunidade barra passaporte Web3, em que a Nike quer se aproximar do público criativo, tá? Então, você que é designer, você que sei lá, desenhista, ilustrador, então simplesmente um cara criativo, mais de viés estratégico, a Nike criou esse projeto focando em você, para você se aproximar da marca, você ajudar a marca a co-criar, né, as próximas iniciativas futuras. Então, no Nike Swoosh, você minta, né, você resgata o Swoosh ID, que é como se fosse um cartãozinho de membro, e esse Swoosh ID é que te permite fazer parte dessa comunidade, que hoje já tem mais de 360 mil pessoas, né? E a partir dessa comunidade, né, dessa plataforma também, em última análise, você pode agora contribuir com a Nike. Então, você vota em próximos lançamentos, você co-cria literalmente, então você manda estampas, modelos de tênis que você pensa e que seriam legais para a Nike, e a Nike, se ela gostar, ela manda produzir esse tênis e você ganha royalties em cima. Então, tem todo um contexto de co-criação, né? De fato, aquele ponto que eu estava falando, né? De uma pessoa agora ser um stakeholder da marca, porque agora ela cria e ela, inclusive, monetiza em cima de royalties, né? Do que ela ajudou a criar. Então, é quase que sócia daquele tênis ou daquela peça de roupa específica que ela ajudou a criar. Então, muda totalmente essa lógica, né? Então, eu não só compro, eu não só sigo no Instagram, agora eu co-crio, né? Eu tenho um ativo dessa marca, eu ganho dinheiro, inclusive, junto com essa marca, né? Então, a relação é muito diferente, né? Então, é um ponto bem interessante, assim, de como essas empresas estão fazendo, e, novamente, né, deve daquelas fontes da lealdade, porque é jogo da atenção total aqui, né? As pessoas ficam cada vez mais em contato com essa marca, o que driva também um consumo maior. Dado primário na veia, porque você está aqui votando, você está respondendo quiz, você está indo na loja, está comprando. Então, pô, é um volume de dado muito grande, né, que você consegue gerar a partir disso aqui. E quando você pensa em dados na blockchain, então, isso aqui é uma máquina de gerar informação, mas, obviamente, o mundo não está tão preparado para você conseguir brincar com dados on-chain 100%. E o terceiro case é o case da Tiffany, que foge totalmente dos outros dois. É um case que mostra um pouco do potencial de direcionamento e ultrapersonalização do marketing a partir da Web3, tá? O que a Tiffany fez, gente? A Tiffany, ela é hoje, tá? A terceira marca com maior faturamento na Web3, sem sequer lançar nenhum NFT e nenhum token. O que eles fizeram? Eles falaram o seguinte, gente, pô, a gente é uma marca de luxo, beleza, né? Obviamente a gente tem um ticket muito alto. Eu quero entrar nesse mundo Web3, mas, pô, não sei se faz sentido lançar meu próprio NFT. E se eu fizesse uma parceria com um projeto ou comunidade que já existe nesse mercado e que está exatamente na persona que compraria a Tiffany? E foi o que eles fizeram, né? Basicamente, eles se associaram, digamos, né, a esse projeto CryptoPunks, né, que foi um dos primeiros projetos aí do mundo quando a gente pensa em NFT e tal, e é bem emblemático. E a galera que tem esse CryptoPunk tem muito dinheiro. E o que eles fizeram? Criaram uma landing page em que você como usuário que possui um CryptoPunk, você podia conectar a sua carteira. Caso, né, o site verificasse que você realmente possui esse CryptoPunk, ele te dava acesso a um e-commerce, e nesse e-commerce você comprava, né, um pingente de diamante personalizado com a arte do seu NFT. Né? Então, digamos que o meu CryptoPunk fosse esse bonequinho que vocês estão vendo,
né, eu comprava, né, um pingente de diamante com a arte do meu NFT especificamente, né, e assim a Tiffany vendeu 250 pingentes de diamante e faturou 12,6 milhões de dólares. Isso sem sequer gastar um centavo com ads. Basicamente fez um tweet, né, ela postou, ó, galera, todo mundo tem CryptoPunk, vem aqui, conecta e compra. Então, foi um marketing ultra direcionado, porque foi por um público muito seleto, com, né, certos traços de perfil facilmente identificáveis pela blockchain, porque você consegue na blockchain ver qual NFT que a pessoa possui, quais outros NFTs que a pessoa possui, quais sites ou plataformas ela interage. Então, você consegue ter todo um tracking ali de cohort mesmo, de gosto pessoal e tal. Inclusive, isso aqui é até meio questionável, você consegue, inclusive, ver quanto de dinheiro a pessoa tem na carteira. Tá? Então, é bem intrusivo até certo ponto os dados que consegue puxar da blockchain. Né? Então, a Tiffany conseguiu, de uma maneira muito inteligente, atingir, de fato, um público ultra seletivo, ultra personalizado, que fazia muito sentido para eles, sem gastar quase que nenhum centavo, né, com marketing. Então, muito interessante, né, como é que a gente consegue pensar agora em como a gente faz esse marketing ultra direcionado, ultra segmentado, sem precisar gastar dinheiro com ads, né, no Instagram, por exemplo. Dado esse contexto, gente, esses foram os 3 cases que eu quis trazer em termos de macro, tá? Tem, obviamente, uma infinidade de outros cases que eu poderia trazer para vocês, mas muitos dos cases que estão mais maduros hoje no mercado bebem muito da fonte desse aqui, então seria meio chovendo molhado. E agora eu quero trazer para vocês cases nossos aqui da Lumix, que bebem um pouco dessa fonte, mas tem outros viés aqui que eu acho que é interessante a gente explorar, tá? O primeiro deles é um case que a gente está aí tocando com o Grêmio, né, o time de futebol. O que a gente está fazendo? Imagino que vocês devam conhecer o modelo de fan token, né, que ficou bem popular aí no mundo, no futebol aqui brasileiro também, praticamente todos os times grandes de futebol já lançaram fan tokens. Só qual o problema do modelo de fan token que estava sendo, né, feito até então? Quem fazia, né, os fan tokens era sócios.com, né, que era, no fim do dia, uma espécie de corretora, né, em que ela agregava no aplicativo dela as ofertas de tokens de vários times que ela tinha parceria. Então, pense numa jornada do usuário. Você, como usuário que é fã do Flamengo, né, que inclusive me decepcionou bastante ontem na Libertadores, mas enfim. Você é fã do Flamengo. Aí você baixou o app da Sorte.com, aí, pô, a primeira coisa que você vê, cara, são outros 15 times que estão lançando fan token. Você não quer saber dos 15 times, você quer comprar o token do Flamengo, cara. Então, você chega lá, você já tem esse apelo, né, de você, tipo assim, cara, mas isso aqui não é do Flamengo, isso aqui tem todo mundo aqui, né? Aí isso é uma primeira fricção. Segundo, a Sócio.com tinha um modelo que você tinha 2 tokens diferentes, né? Você primeiro já comprar o token deles, que é o Tiles, aí você tinha um segundo token, que eu esqueci o nome agora, que é um token que você ganha por interagir no aplicativo, e eu acho que esse segundo token só, junto com o primeiro token, que você resgata a experiência. Então, assim, é muito complexo, né, para um usuário leigo, e quando você pensa em, pô, milhões e milhões de torcedores, a galera não vai adotar isso dessa maneira, né? Então, o que aconteceu? Teve um boom muito grande, né, de sócio-torcedor, de fan token. Todos os times lançaram, todos os times porraram ali de vender, só que teve um outro problema, né? Dado que isso é uma exchange, entre aspas, e tem uma liquidez global, o que aconteceu foi que cerca de 60% das pessoas que compraram fan tokens desses times eram turcos especulando. Então, dos 30 mil pessoas que compraram o fan token do Flamengo, mais da metade era turco, tá? Que estava cagando pro Flamengo, ele queria ganhar dinheiro, entendeu? Então, os torcedores que compraram se decepcionaram muito, porque eles compraram esse token, o token desvalorizou, porque os turcos especularam, né? Damparam, que a gente chama, né? Então, venderam tudo ali para ganhar dinheiro, e os benefícios ali atrelados ao token não eram muito atrativos também, né? Porque um clube ele tem um limite, né? Só existe um Gabigol, não dá para todo mundo jantar com um Gabigol, né? Então, é difícil, né? Então, o que a gente começou a olhar? Cara, como é que eu consigo fazer com que o clube aproveite todo esse modelo de fan token, porque, de fato, é um modelo inovador, é muito interessante, traz muita oportunidade mesmo de negócio, de receita, de aplicabilidade e tal, só que sem levar o clube para o Web3, e sim levar o Web3 para o clube, né? Então, o que a gente fez com o Grêmio? O Grêmio já tem um aplicativo, já tem um sócio torcedor, já tem tudo dele. Por que eu vou levar ele para outro lugar? Então, o que a gente está fazendo aqui com o Grêmio, gente, é integrar 100% essa experiência de fan token, de carteira digital, cripto, né, de toda essa experiência de NFTs e tokens dentro dos ecossistemas do Grêmio. Então, com o FanPass, né, o que a gente está fazendo com o Grêmio é fazer com que, no mesmo lugar que você, torcedor, já entrava para ver jogo, para pagar o seu torcedor, você vai ter agora uma moedinha, né, e essa moedinha você vai poder usar como se fosse uma moeda do Grêmio, como se fosse um programa de milhas que você gasta não só com o Grêmio, mas também com o ecossistema fora do Grêmio.
né? Então, uma coisa que a gente vai fazer aqui é que essa moedinha chamada imortal, aqui no caso do Grêmio, você vai poder usar para comprar experiências com o clube, você vai poder usar para comprar experiências e produtos com parceiros do clube, porque, novamente, agora isso aqui está na blockchain. Então, se eu, Caio, quiser agora falar, opa, todo mundo que tem um token do Grêmio, chega na minha loja e compra com desconto. Eu faço isso muito fácil, porque está tudo no blockchain. Então, a gente consegue facilmente agora integrar e gerar esse tipo de acessos e benefícios através do conceito que a gente chama de token gating, né, que é um token, né, um ativo digital, ser um portão de acesso para alguma experiência, algum conteúdo, algum desconto, alguma coisa. Então, agora a gente consegue facilmente, com muito menos burocracia, muito mais facilidade tecnológica, viabilizar isso tudo. Então, no caso do Grêmio, o objetivo é esse, é ser uma moeda mesmo, então ela tem valor, né, ela, na primeira fase da pré-venda, ela foi vendida a R$2, né, então a gente vendeu aí 200 mil tokens já, o que, com as taxas, ele daria mais ou menos 450 mil reais de volume transacionado, e a gente vai abrir agora a nova fase, que vai ser 1 milhão de tokens, né, então a gente vai chegar aí, se não me engano, o supply total são 6 milhões de tokens, tá, do Grêmio. E a ideia é essa, é que o token seja uma moeda mesmo, que as pessoas gastem, que tenha uma economia interessante por trás, e de fato isso aqui possa ser aplicado dentro e fora do ecossistema do Grêmio. Tá? Então, um case bem interessante que a gente tem visto aí, está disruptando bastante, o clube está super feliz da vida lá, porque está realmente tendo um impacto muito grande lá dentro, e eles veem um grande potencial disso tudo, inclusive no B2B, né? Porque a ideia deles é vender isso aqui para a empresa também. Então, se vocês viram recentemente que o Zé Delivery anunciou uma parceria com o Grêmio no sócio torcedor. Posteriormente, a ideia é que, por exemplo, com uma moedinha do Grêmio, você possa comprar cerveja no Zé Delivery, né? Então, isso tudo vai estar acontecendo, tá? Segundo case, né, o nosso case mais emblemático aí, né, foi o primeiro cliente que a gente teve, e é o mais maduro, e é o que destrava muita coisa do que eu quero, né, fechar aqui com vocês do raciocínio, que é o case da reserva, né? O case da reserva, a gente começou aí em abril do ano passado, inicialmente como uma venda meio que pontual, né, de 486 NFTs, né, que foi lá o Pistol Bird, né, que foi, né, esse passarinho aí animado, e a ideia do Pistol Bird é ser um clube de membros, né? Então você compra um passarinho, esse passarinho, ao mesmo tempo que é uma arte bonita, ela é um cartão de membro, né, e você passa a ser, entre aspas ali, sócio, né, da reserva dentro desse contexto, né? Então, a ideia era simples no início, era, cara, compra esse negócio, ganha benefício, e depois a gente vê o que a gente faz, né? Então as pessoas compraram, ganhavam ali, né, acessos de casacos, tinham um e-commerce exclusivo, tem até hoje, na verdade, encontros presenciais na sede da reserva aqui em Botafogo, no Rio, onde os holders, né, as pessoas que têm esse NFT vão lá, trocam ideia com o time da reserva, dão feedback, dão input, ajudam a co-criar iniciativas, e daí que, inclusive, surgiram muitas coisas depois, assim, não sei se vocês viram o projeto depois que eles fizeram de um tênis Fidgetal, né, mas esse projeto surgiu a partir dessas reuniões aí, né, com esses holders, então virou quase que um núcleo de inovação, né, o Reserva X, né, que eles chamaram. Fun fact aí, né? O Pistol Bird é hoje mais valorizado do que os NFTs da Lacoste da Puma. Se você for ver aí o preço, né, do NFT, se for comprar agora no mercado secundário, o da reserva é, acho que 2 vezes maior, 3 vezes mais caro do que o do Lacoste da Puma. Então a galera tá segurando bem ali, não quer vender barato, não. Então, até hoje, né, o Pistol Bird, aí, se a gente for pegar historicamente, já girou mais de 3 milhões de reais em vendas, né, e a época ele demorou mais ou menos 12 horas para dar o sold out. Aí você pensa, nossa, 3 milhões, né? Só, cara, de verdade, o que é 3 milhões para uma reserva? Uma Arezzo, fatura bi, né? Então, assim, é legal, mas não salva a vida de ninguém. E a gente começou a perceber isso. Por quê? Porque a ideia inicial do projeto acabou ficando num contexto de ser muito separado, né? Então, o projeto Reserva X, ele tinha um site diferente, ele tinha um canal de comunicação diferente, porque era um Discord, ele tinha um time diferente, ou seja, tinha um squad específico focado nisso. Então, de fato, era quase como uma nova empresa dentro da própria reserva. O que no início fez muito sentido, porque é menos burocracia, né, para você aprovar as coisas, mas depois se tornou uma dor, porque, de fato, 3 milhões de reais em 1 ano e meio, cara, isso não é nada, né, isso não paga as contas. Então, estavam mais queimando dinheiro do que, de fato, trazendo resultado, né. Óbvio que você pode olhar para uma ótica de inovação, né, mas, financeiramente falando aqui, era um problema. E como é que a gente começou a endereçar esse problema e como hoje em dia a gente está encarando isso tudo e como isso aqui agora vai trazer oportunidades que eu particularmente estou muito animado e que eu acho que vai mudar totalmente o jogo, tá? O que a gente começou a perceber? Cara, por que a gente não usa o Pistol Bird, né, como um agregador de identidade? Em que agora
dados esses benefícios que eu já falei para vocês aqui que a blockchain traz, esses contextos de canal de comunicação primária, etc e tal, como a gente consegue condensar isso numa identidade digital? E essa identidade digital não só dá benefícios, né, e acessos frente ao próprio núcleo mais inovador, mas também integrado no core business, né? E aí que a gente chegou no contexto, né, no conceito de identidade digital, em que a gente separou em 3 caixinhas, tá? A caixa da coleta, a caixa da unificação e a caixa da aplicação ou interoperabilidade. Então, o que está acontecendo agora, tá? Basicamente, a gente está tokenizando todos os pontos de contato do usuário frente à reserva. Então, o que ele compra no e-commerce? O que ele compra na loja física? Como e no que ele engaja nas redes sociais? Como e o que ele engaja em locais patrocinados? E os NFTs que ele possui da marca, tá? Então, a gente já consegue, tecnologicamente falando, puxar informações de redes sociais, unificar isso num perfil único, digamos assim, e fazer com que, por exemplo, a reserva saiba quem comprou no e-commerce, quem deu um like no post e quem tem o NFT dela, por exemplo. Então, você consegue saber todas essas informações numa espécie de CRM, em que você consegue agora saber a pessoa que está comprando, está interagindo, está te seguindo e está, inclusive, sendo um stakeholder nesse novo momento. Então, a gente consegue misturar dados primários, dados de consumo, dados de interação, dados on-chain, né, no caso de users que possuam uma carteira de autocustódia, que tem outros NFTs. Então, pô, será que seria interessante a reserva saber que 50% das pessoas que possuem NFT dela também possuem Bored Ape, ou um CryptoPunk, ou NFT da Adidas? Será que isso dá algum insight para ela? Imagino que sim, né? Uma coisa que hoje em dia você não consegue saber. Se eu chego na loja no e-commerce e compro uma camisa da reserva, ela não consegue saber se eu tenho uma camisa, sei lá, da Oshkley aqui na minha casa, né? Enquanto na Web3 ela consegue saber quais NFTs a pessoa tem, né? Então você consegue ter esse dado. E o terceiro, a caixinha disso beleza, agora que eu unifiquei essa informação dessa pessoa, como eu consigo fazer com que a reserva tenha uma interoperabilidade interna e externa jamais vista? Então agora, através dessa identidade digital centralizada no ponto de vista que você centraliza dentro de uma única caixa ou perfil, né? Você consegue viabilizar acessos ultra personalizados no e-commerce, por exemplo, e em outras lojas. Inclusive, você viabilizar essa interação com terceiros, né? Então, a Reserva é uma marca que faz muita collab, né? Então, eles fizeram muita collab com o Flamengo recentemente, né? Lançaram uma coleção e tal. Se, por exemplo, ela percebe que eu, Caio, sou uma pessoa que tem um NFT da Reserva, compro no e-commerce e sigo o Flamengo no Twitter, será que isso pode dar algum insight? E ela me dá, por exemplo, um benefício específico frente à collab com o Flamengo, dado que eu sou flamenguista e compro na reserva, né? Então, a gente começou a explorar, né, esses contextos e a gente agora está botando na prática, né, e conseguindo viabilizar essa interoperabilidade. E você pensa, tá, beleza, mas como é que isso se aplica no dia a dia, né? Como é que, de fato, isso vai acontecer? E aí que mora a cereja do bolo, tá? Que é um mega spoiler para vocês aqui, ninguém viu isso aqui ainda, que é basicamente um plugin, né, inicialmente para VTEX que a gente construiu, que é um plugin de token gating, né? Então, basicamente, a partir do dia 27 de agosto, tá? Spoiler aí, todas as pessoas vão poder logar no e-commerce reserva, vai aparecer aí esse pop-upzinho lá, você conecta sua carteira cripto, e aí, dependendo da campanha que a reserva estiver fazendo lá, se você possui um NFT que está válido, você ganha um benefício frente à marca diretamente no e-commerce. O que vai acontecer inicialmente somente com o Pixel Bird, né, que é o próprio NFT da marca, mas, novamente, está na blockchain. Então, se ela quiser, amanhã, falar, opa, todo mundo tem um Crypto Rasta, ou todo mundo tem um NFT da Adidas, todo mundo tem um NFT do Starbucks, chega aqui que eu também te dou um desconto e frete grátis, né? E aí mora aquela lógica lá, similar ao que a Tiffany fez, né? A reserva não está emitindo NFT, ela não está emitindo token. Ela está usando a blockchain como um banco de dados descentralizado para realizar ações de marketing. E, no fim do dia, vender roupa, que é o que ela quer, né? Então, gente, queria fechar com isso para mostrar para vocês que tem, sim, muitos cases aí hiper inovadores, fazendo coisas mirabolantes, né? Só que a gente já percebeu que é muito difícil, ainda mais no momento que a gente está de mercado, você conseguir sustentar uma iniciativa, um projeto na Web3 que ou não traz receita, ou não tem um objetivo muito claro, né, de longo prazo, né, a não ser que você queira, de fato, fazer uma ação pontual, como um experimento e tal, que, ok, não tem nenhum problema em relação a isso, igual, por exemplo, a gente fez com a Nestlé agora, com o chocolate surpresa, né, que é uma ação social, né, então, assim, não tem nenhum objetivo de receita, de gerar nada ali para a Nestlé, mais uma ação social, e também para gerar aprendizados internos, né, que foi um aprendizado que a gente teve bastante com a Ambev também, com um projeto que a gente fez com as Callbits, que teve a mesma lógica, era uma ação pontual, não queriam fazer nada de longo prazo na época, mas aquilo destravou N processos internos, né, de burocracia, de compliance e tal, que depois ajuda pra caramba, né, em outras iniciativas.
Mas o ponto é muito esse, tá? A Web3, ela traz muitas oportunidades para marcas, seja no viés mais inovador, de você, por exemplo, o a Reserva fez, lançar um tênis digital que está guardado no cofre até 2030 lá, ou você simplesmente atrair esse público para comprar uma camisa no teu e-commerce, sabe? Então, mostra um pouco dessa perspectiva para vocês, que não necessariamente o Web3 precisa ser complexa, robusta, ultra inovadora. Você pode usar isso aqui para você vender mais, saca? Então, é muito o que eu queria fechar para vocês, esse recado de que às vezes as coisas parecem muito mais complexas do que parecem, e a gente consegue utilizar e abstrair essa complexidade tecnológica para gerar real valor, né? Gerar uma utilidade real, né, para os negócios que a gente já tem hoje, tá? Então, é o que eu queria fechar aí, tá? Então, só deixar aqui meus contatos, tá? Então fiquem à vontade, se quiserem me chamar no Zap para trocar uma ideia, ou então no LinkedIn também, estou super aberto para bater um papo. Obviamente, né, a gente ainda tem tempo aqui, fiquem à vontade para perguntar aí. Sabe muito! Se tivesse ao vivo, eu ia falar assim, galera, uma grande salva de palmas aqui. Caio, muito obrigada por ter trazido esses cases, tanto de fora que está acontecendo, mas também esses cases que estão fazendo maravilhosos aí na Lumix. Eu achei muito legal a maneira que você conseguiu mostrar para a gente quais setores estão acabando se conectando mais, esse lado do fashion, do esporte, do consumer goods, essa conexão também dos dados primários, essas mudanças que estão acontecendo e a importância da coleta para a gente entender a jornada do usuário. Esse ponto também da propriedade psicológica, esse apelo psicológico, que a gente sabe que o marketing já tem um tempo também tentando avançar nessa esfera, mas é muito legal, mais uma vez, porque a gente teve um Giratox com o Renato Shira, do BR Punk, então foi muito legal também ver mais um exemplo de case aqui da Tiffany, usando, né, e tendo essa mentalidade de que, às vezes, a gente não tem que criar uma coleção nova, e só se conectar com as pessoas que já estão, né? Esse marketing direcionado para a gente conseguir representar de fato a personalidade da pessoa. E eu acho que a arte, essas coleções e tudo mais, elas conseguem definir muito bem a nossa personalidade. Da mesma maneira que às vezes você vai comprar uma camiseta também para poder transbordar quem você é, o que você gosta e tudo mais. E também esse case do Grêmio, muito legal, parabéns. E essa sacada de, é isso, a gente não tem que criar uma coisa, uma nova camada. E também mostrar que a tecnologia, às vezes, ela não tem que ser a estampa de tudo isso, né? A experiência, a usabilidade, o que eu quero com isso. Foi o que você falou, a gente não quer saber a tecnologia por trás do Google Meet, a gente quer apertar e fazer a reunião, né? Então, isso é muito importante, acho que acaba abrindo bastante inspiração. Eu tinha feito algumas perguntas aqui, tinha preparado algumas perguntas, mas no seu speech, no seu storytelling, você acabou já respondendo. Mas só para reforçar um pouquinho, que, querendo ou não, né, a gente está quase em 2024, e esse hype do NFT, que estava com muita força em 2021, ele deu uma desacelerada, e agora é muito todo sobre IA, né? Então, as marcas que antes estavam querendo fazer projetos de NFT, a gente tem que lançar agora, ou até de um metaverso, agora as marcas estão falando, beleza, e como integra com IA e tudo mais. Então, a pergunta era mais, como é que em 2023, 2024, quais vantagens as marcas poderiam ter ainda fazendo projeto de NFT? Mas eu acho que isso você conseguiu já responder muito bem com os cases que você trouxe. Se você quiser fazer uma consideração também sobre isso, se você já sondou em algum lugar também algum projeto que conseguiu integrar tanto NFT com IA. Boa. Cara, então, eu acho que esse ponto é legal, né? Porque o hype que estava antes é o mesmo hype de agora, e ano que vem vai ser outra coisa, depois vai ser outra coisa, né? Cada hora é um negócio. O que eu acho é que a gente ainda, e vai muito aquilo que eu estava falando sobre o hype cycle, né? Do tempo de maturação, né, da tecnologia. AI está aí há muito tempo, né? Tá aí, pô, sei lá, 10, 15 anos já está bem robusto. A gente já usa IA no dia a dia e nem percebe, né? O que o ChatGPT fez foi trazer isso para minha mãe, né? E minha mãe agora saber o que é IA, né? E tem muitas minhas mães no mundo, né? E aí, com certeza, isso drive todo o movimento, né? Uma awareness e tal, e agora todo mundo correndo atrás para isso. Então, o que eu acho, tá? Eu acho que cripto como um todo, né, tirando o Bitcoin, tirando o lado mais financeiro da coisa, tá? Cripto como um todo precisa de um momento chat GPT, tá? Seria um killer app, né, que o pessoal chama, uma aplicação,
um use case específico que, de fato, drive esse awareness, né? Essa consciência, de certa forma, de que aquilo está acontecendo, né? Porque aquilo, novamente, a gente já usa IA há muito tempo, mas agora o ChatGPT, ele permite uma interface em que qualquer pessoa pode chegar lá e, de fato, perceber que está usando IA, né? Enquanto a gente aqui, no nosso caso, com cripto, NFT, etc e tal, para você perceber que você está usando cripto, você precisa ter uma MetaMask e toda aquela fricção que a gente já sabe, né? Então, será que no momento a gente vai ter entre aspas, chat GPT, né? Em que eu, com simples passos, sem sequer saber, às vezes, o que está acontecendo ali, eu vou poder interagir com esse negócio, né? E aproveitar os benefícios disso tudo. E aí sim eu percebo por que esse negócio é relevante, né? Então, eu enxergo muito isso, tá? Eu não sei o que vai ser, tá? Esse momento do chat GPT. A gente, como Lumix, busca ser aqui novamente, né, esse provedor de tecnologia que está ali por baixo dos panos, viabilizando as coisas para que as pessoas na ponta aproveitem justamente os benefícios sem as fricções, mas né, seria muito, assim, soberbo da minha parte achar que eu que vou resolver e vou fazer com que esse negócio vire, né, a loucura mundial que a AI é hoje em dia. Mas o que eu vejo é muito isso, tá? Eu acho que a gente tem que ter esse momento ainda. Minhas previsões é que a gente vai ter mais força, assim, em termos de NFT, cripto como um todo, lá para 2024, 2025, porque quem vai chegar o real digital? Aí vai começar a falar pra cacete dessas paradas todas aqui, do Brasil, principalmente. Então o negócio vai começar a pegar atração, né? Mas, por enquanto, a gente fica meio na sombra da AI hoje em dia ali, né? Mas, cara, é o que eu falei, assim, até no speech, como você mesmo disse, tá? O NFT em si, ele nem precisa ser dito, né? Muito mais como você aproveita todo o potencial disso tudo. E, na minha visão, assim, tendo hype ou não tendo hype, continua sendo muito benéfico, né, e trazendo muito valor para a mesa aí. Perfeito, excelente. Principalmente também conectando com a questão do supply chain também, todas as outras esferas e setores que acabam se beneficiando e economizando grana também aplicando essa tecnologia. Eu vou abrir para perguntas, o Paulo já levantou agora, mas vou reforçar, só para antes da gente finalizar. Galera, a gente tem o nosso co-app exclusivo desse nosso Giratalks aqui com o Caio. Caio, também pode resgatar se quiser, a gente está também tentando colocar benefícios para a galera que for colecionando para cada Giratalks. E aproveitem para tirarem dúvidas também, gente. Então, pode ser quem está tímido aí de abrir o microfone, pode pôr no chat. Acho que é o momento agora da gente bater esse papo, esses últimos 5 minutos final. Fala aí, Paulo. Tá no mudo. Clássico, né? Vale deixar aqui, né? O pessoal vai ver no chat o link para resgatar a NFT de participação aqui no Giratalk, né? Já vai aparecer aí logo logo. Não deixem de resgatar e acumular esses NFTs, mas o que eu queria primeiro agradecer ao Caio, porque uma visão super inspiradora e super organizada, né? Eu acho que de um jeito que fica fácil de compreender. O propósito da GiraDAO é justamente a gente trazer esse conhecimento sobre tecnologias emergentes para pessoas que já trabalham na marketing economy. Então, aqui a gente tem desde redatores criativos, diretores de arte, designer, estrategistas, pessoal que trabalha com mídia, BI. Então, assim, é muito legal juntar essa galera para falar de um tema que a gente é entusiasta, mas que às vezes fica nessa rodinha de quem é geek de Web3, né, e quem é entusiasta da Web3. Então, eu me sinto muito feliz e honrado de poder também transbordar isso através de vocês aí, com toda essa galera. E até acho que a questão que eu queria colaborar, né, agora de fato trazendo um comentário, o Caio falou muito do AI, né, e desse hype cycle, né, que a gente acompanha. Uma curiosidade, né, porque a gente tem ainda uma visão muito financista, né, do mundo blockchain. Ainda é muito baseado na cotação do Bitcoin, do Ethereum e etc. É o que a mídia publica, é o que a mídia acompanha, e é muito para a gente também tomar cuidado e não cair nessas narrativas, que é a narrativa do que sai por aí somente. A gente poder fazer os nossos estudos, fazer as nossas pesquisas, ler a respeito, participar de
projetos e de talks como esses, para a gente ir formando a nossa própria opinião e experimentando, né? E não à toa, empresas como a Lumix, empresas como a 3.0, projetos como esses que o Caio mostrou, nasceram no pior momento cripto, né? Se a gente for falar de cotação, a Nike não lançou o projeto dela, nem a Starbucks, na alta do Bitcoin ou da Ethereum. Então, a gente tem que também tirar essa correlação financista. A gente está falando de infraestrutura da nova tecnologia, da nova transformação digital. Eu fico muito empolgado, na verdade. Eu queria só colocar que para a gente realmente ser muito crítico com o que a gente lê, eu vejo muitos grandes executivos de empresas formando opiniões com base nessas crenças mentirosas, assim, no que a mídia coloca, sabe? Então, eu fiquei muito feliz de ter o Caio aqui, de a gente estar fazendo essa sequência de talks, porque só credencia isso, né? Essa visão de que vale a pena investir tempo, vale a pena investir recurso, não é só dinheiro, é tempo criativo, é tempo de experimentação, né? Então, eu vi gente me mandando mensagem aqui super empolgada na parada, cara, puxa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, muito bacana, viu? Obrigado, Caio. Valeu, eu que agradeço. Tamo junto. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Agradecimento? Senão a gente já vai encerrando. Caio, novamente, no auge, sabe muito, não é à toa que é Forbes Under 30. Parabéns aí por todos os cases maravilhosos, pela didática e por dar essa cestada aí com inspiração e com vontade da gente poder inovar e testar, que nem o Paulo falou. Também eu vou compartilhar esse material com vocês também aí, para a Helena mandar para vocês. Lá também tem meu celular e tal, se quiser me chamar. Super, super acessível aí. Valeu demais, Caio. Obrigadão, cara. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, bom dia. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau.